Oiê, pessoal! Estamos aqui, como todo dia, às 6 horas da tarde, para falar sobre a pandemia do coronavírus e os impactos disso tudo na vida das pessoas, né? No território do estado de São Paulo, na nossa saúde, na economia, na nossa vida psíquica, tudo. Porque é muito forte tudo isso, né? Tem vindo com muita força e com muitos desdobramentos e muitas consequências. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Raquel Marques, co-deputada aqui no mandato coletivo da bancada ativista, sou sanitarista, doutora em saúde coletiva e também sou presidente da Associação Artemis. Por esse motivo, esse vídeo é transmitido pela página da Artemis, pela minha página e também pela página da bancada ativista. E hoje a gente vai conversar aqui sobre vida noturna, né? Vida noturna porque todos nós temos saudades da vida noturna, mas também porque existe uma economia na vida noturna, economia do turismo, né? Economia dos restaurantes, da cultura. Há uma movimentação na área da cultura muito forte para poder ter rendas básicas especificamente para as pessoas que trabalham na área cultural, mas à noite extrapola a área cultural, né? Tem alimentos e bebidas, tem outros serviços, hotéis, que dependem dessa circulação de pessoas todas, especialmente na cidade de São Paulo, né? Um turismo muito forte e que foi severamente afetado com esse isolamento social que nos foi trazido, obrigado aí, né, pela essa circunstância toda, que a única vacina que a gente conhece hoje para esse problema é justamente o isolamento. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ela prevê que aproximadamente 40% dos bares e restaurantes de São Paulo vão falir. É muito empreendimento, é muito emprego, é muita circulação de recursos que vai deixar de existir. E isso significa um atraso na economia muito grande. A legislação hoje diz que bares e restaurantes só podem funcionar por meio de delivery, né? Então tem alguns que estão funcionando, mas eles não podem receber os clientes no seu estabelecimento. Aqui no bairro onde eu moro, na Lapa, né, zona oeste de São Paulo, alguns moradores fizeram um levantamento de pequenos empreendimentos do entorno para poder disseminar os telefones e tentar fomentar uma circulação mínima, um consumo mínimo deles para que eles consigam pagar os funcionários e algumas despesas essenciais que eles tenham, né, para que eles não caiam para o faturamento zero. Alguns lugares estão organizando medidas como essas também, mas não são suficientes, estão longe de ser suficientes para dar conta de todo esse ecossistema e dessa economia. E a previsão não, o estudo, o levantamento que foi feito é que até o mês de abril, cerca de 600 mil empregos já teriam sido encerrados, 60 mil pessoas teriam sido demitidas nesse setor de bares e restaurantes por conta do isolamento social necessário, importante para a saúde, mas que demanda políticas públicas para um respaldo mínimo desta economia, né? E para conversar sobre isso hoje, eu estou aqui com o Facundo Guerra, que é um empresário da noite paulistana. Ele vai contar mais um pouquinho sobre o que ele faz, quem ele qual a trajetória dele, e autor desse livro aqui, né? Um livro. E a gente vai conversar, então, agora com o Facundo. Oi, Facundo. Oi, Raquel, tudo bem? Conta um pouquinho para o pessoal que o estado é grande, nem todos te conhecem. Me fala sobre quem é você. Bom, eu sou argentino, por isso que eu tenho esse nome meio esquisito. Vim para o Brasil muito pequenininho, vim de uma família de classe média baixa, daqui para o bairro de Santa Cecília, também na Zona Oeste. A gente mora relativamente perto. E me formei como engenheiro de alimentos. Depois disso, fiz uma pós-graduação lato sensu em jornalismo internacional e político e fiz mestrado e doutorado em ciência política pela PUC. Comecei a empreender quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, montei uma boate que ficou bem famosa em São Paulo, chamado Vegas, ali na Rua Augusta, e desde então eu montei 20 empreendimentos na área de restaurante,
casa de show, cinema, boate, bar, centro cultural, enfim. Onde os humanos se encontram, pelo menos aqui em São Paulo, eu montei sempre algum tipo de palco para que as pessoas se reunissem em torno. E sempre aqui na região do centro, então da Paulista até a Sé, esse que é meu território, eu nunca saí mais ou menos dessa região. Então a quarentena e a pandemia me afetaram diretamente. E eu estou tentando agora, nesse período de quarentena, me perguntando quais são as transformações que eu tenho que trazer para os meus negócios para aqueles que conseguirem sobreviver se adequarem à cultura que vai se formar pós-pandemia. Então, eu acho que a gente vai sair com algumas cicatrizes psíquicas, alguns traumas de ficar tanto tempo isolado, e vamos ter que lidar com duas forças muito fortes, né? A primeira delas é o desejo e a necessidade das pessoas se encontrarem, se conectarem, e o medo, porque as pessoas também vão estar com medo de se contaminarem, porque tudo indica que a gente não vai ter só uma onda, né, da Covid, que a gente vai ter ondas que vão se suceder até que pelo menos a gente encontre a vacina, ou então grande parte da população acabe contraindo o vírus. Então, eu estou lidando com essas duas forças que estão, enfim, puxando em lados opostos, desejo e medo, e agora tudo que eu faço é tentar, de alguma maneira, mitigar o medo. Não acho que agora é o momento de você falar de desejo, né, porque a gente está em luto, como sociedade, não dá para ficar falando de desejo, não dá para ficar estimulando o desejo nas pessoas, ele existe per se, mas pensar em como que a gente vai mitigar o medo uma vez que a gente consiga retomar as operações. Como é que está a noite em São Paulo, os empresários da noite, os trabalhadores da noite? O que você tem ouvido, o que você tem visto? Olha, a gente já estava passando por um período recessivo muito forte, né? A gente estava em recessão já fazia 2 anos, talvez, 3 anos que a gente estava num período recessivo forte. Então já não estava muito fácil para ninguém, né? Ninguém estava acumulando muito caixa, todo mundo estava acelerando o cartão de crédito, com taxas abusivas por parte dos bancos. A situação já não estava muito fácil. E agora beirou o desespero, quer dizer, eu acho que a gente vai ter uma transformação muito grande. E São Paulo sempre foi renomada pela gastronomia, pela boemia, pela vida noturna. Esse daqui, a área de serviços e hospitalidade, se não me engano, se não muito me engano, provavelmente era o setor mais importante econômico de São Paulo, ou o segundo setor mais importante aqui econômico de São Paulo. Então, a gente ter que lidar agora com uma situação que é quase um ato divino, dá para entender desse jeito, como algo do qual ninguém consegue fugir, sem estar preparado, ao mesmo tempo, ninguém estava preparado, os que faziam delivery faziam muitos não se interessavam pelo delivery antes da pandemia, porque era muita dor de cabeça por uma representação dentro do negócio. Às vezes o delivery representava 10%, talvez, das suas vendas. Então não tinha muito sentido você colocar energia no delivery, a não ser que você fosse uma pizzaria ou alguma coisa que se adequa mais à comida que viaja. E aqui em São Paulo também a gastronomia tinha se refinado tanto que muitos restaurantes não queriam fazer com que suas comidas viajassem por delivery, porque elas iam acabar perdendo suas características do que o chefe tinha pensado como alimento para as pessoas que estão ali no restaurante. E a gente também valorizava muito a experiência, a decoração, a trilha sonora. Então, poucos investiram no delivery. E, de repente, a gente teve que todo mundo investir em delivery, o que eu acho que trazendo mais risco para a população financeiramente mais vulnerável, porque alguém tem que cozinhar, né? Então, essas pessoas tiveram que se deslocar para o transporte público, vieram das periferias para cozinharem, numa esperança meio vã que os donos de restaurante, inclusive eu me incluo neles, tinham de salvar o negócio. Então aí a gente teve uma morte lenta mesmo, porque todo mundo correu para o delivery, saturou o delivery entrou em colapso em alguns lugares aqui em São Paulo, e na verdade todo mundo atendia 5, 6 refeições por dia, trazendo ainda mais risco, e as pessoas também estão com medo de gastar dinheiro, né, Raquel?
Eu não sei quanto a você, mas eu não sei cozinhar. Não é um life skill que eu aprendi, né? Filho de classe média, mal sabe fazer a cama. Infelizmente, com vergonha eu te falo isso. Agora eu tô aprendendo rapidinho. Mas eu não sabia muito bem cozinhar. Eu trabalhava com restaurante, então quase todos os dias eu comia nos meus restaurantes. Meu, hoje em dia eu penso, antes de pedir delivery, penso 10 vezes. Um pouco pelo impacto, né? Porque chega muito plástico, muita embalagem descartável. Eu me sinto péssimo quando eu tô ficando alérgico a plástico. E segundo, porque no final das contas você olha para aquilo e fala, cara, mas eu não tenho dinheiro para ficar gastando em Comendo delivery. todo dia desse jeito, não dá, não é sustentável de nenhum jeito, né? E também, e por um outro lado, a gente fica refém de, a não ser que você cozinhe muito bem, tá todo mundo se alimentando muito mal, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço estão se alimentando mal. No mercado aqui Porque do vão lado fazer... de casa, o macarrão sumiu, a bisnaguinha sumiu, a bolacha sumiu, o miojo sumiu, porque eu acho que é disso que as pessoas estão vivendo. Eu faço um ovo frito razoável na Você airfryer sabe, agora, só, e um arroz branco. eu tô me acabando de miojo, eu voltei a comer miojo, eu não fazia isso desde os 15 anos na larica. Eu voltei a comer miojo. Muito louco. Então, são muitas dimensões, né? No plano pessoal, no plano do negócio, que a gente está tendo que lidar ao mesmo tempo. É. E é isso, muitos empreendimentos mantêm suas operações com movimentação tão pequena que às vezes é puro prejuízo. Eu vi isso num dos jornais, de que os shoppings que abriram fora de São Paulo, da capital, a movimentação estava tão baixa que não pagava a matéria-prima, né? Então, às vezes, você manter o negócio aberto ainda é pior, porque vende muito pouco, não paga o custo variável daquela noite, daquele dia aberto. Pior ainda que não vale o risco das pessoas que estão correndo para prepararem, porque você precisa de uma equipe mínima numa cozinha, né? Então não vale a pena, não vale a pena de jeito nenhum. Não tem dinheiro que valeria a pena colocar essas pessoas em risco, mas com essas operações retornando tão pouco, às vezes até aumenta o tamanho do buraco. Pois é. E essa doença é uma doença que transmite pelo ar, né? E vida noturna é aglomeração, é suor, é beijo, é tudo isso, é encontro humano na sua maior intensidade. Os restaurantes estão tentando se organizar por delivery ou refazer o seu cardápio para eventualmente ser capaz de viajar, mas quando a gente pensa em locais de encontros, né, como danceterias, no mundo já tem algumas formulações de para onde vai esse tipo de, ou bares, pura e simplesmente, né, propostas de adequação para tudo isso, porque quando eu estou falando com empresas, escolas, as escolas devem se organizar agora por rodízio até o final do ano. Não sei como é que está a escola da sua filha, mas a dos meus filhos, provavelmente daqui até o final do ano vai ser uma semana de aula presencial, 3 semanas de aula online, e vai ter um rodízio de alunos na escola. Quando a gente pensa em empresa, elas estão se readaptando para poder ter mais ventilação natural, uma parte dos funcionários em casa, espaçamento entre as estações de trabalho e tá. Mas na área de turismo, hospitalidade, vida noturna, como as casas noturnas, o que o mundo tem feito nesse sentido? Olha, eu vi um exemplo que aconteceu na China, de que os chineses também eles são muito mais controlados pelo Estado, né? Então, como eles têm aqueles aplicativos de proximidade e tudo mais, se tem um controle muito mais, a China e a Coreia. Uma segunda onda que aconteceu agora na Coreia foi porque eles abriram as casas noturnas numa região turística da Coreia. Isso gerou uma segunda onda de contaminação. Não me lembro se foi em Seul ou em uma outra cidade da Coreia do Sul. Na China eles abriram, mas eles abriram com máscaras, medição de temperatura e meia capacidade. Eu simplesmente acho que não volta esse ano. Não digo que a vida noturna vai desaparecer,
porque eu acho que isso faz parte da nossa condição de humanos. Eu acho que assim, a gente vai. E mais uma vez, são duas forças, Raquel. Quando você olha, por exemplo, para os dados em que o brasileiro contaminado por Covid transmite o vírus para mais 3 pessoas e um alemão transmite para 0,6 pessoas, isso me faz pensar que o brasileiro ele não tem muita noção do social. Ou ele não consegue enxergar muito o outro, a coisa pública, o todo, sabe? Ele tem uma visão muito mais ensimesmada. Então pode ser, eu tô falando, não, eu acho que as pessoas vão ter medo de pós-Covid estarem num lugar fechado e público. Eu acho que a gente vai ficar mais tempo em quarentena do que qualquer outra população. A gente está ficando, como a gente estava conversando antes, nessa quarentena meia boca, sendo cozidos a banho-maria pelo vírus, né? Porque tem de um lado o Estado fala uma coisa, o governo fala outra, o Estado fala uma coisa, o federal fala outra, então a gente fica meio que pressionado por essas duas visões de como combater, né, o vírus, e a gente sabe qual que é a visão que está certa. Então, por causa disso, acho que a gente vai ficar em quarentena por muito mais tempo. A gente vai sair loucão dessa quarentena. Vai. Loucão. E aí eu não sei se as pessoas vão querer pegar e vão querer celebrar o fim do mundo, sabe? Ter aquela coisa meio pós-apocalíptica de fudeu, vamos aí, vamos... Foda-se que tem esse vírus aí, agora que pode, vamos se acabar. Eu não sei. Pode ser um caso que as pessoas fiquem com medo, especialmente os jovens. Eu me lembro que no último final de semana da quarentena, e o vírus já estava comendo solto, tá? As notícias já estavam correndo. As boates estavam lotadas. Não sei se os jovens que frequentam, de 18 a 25, 27, 30 anos, por eles não serem um grupo de risco, teoricamente, né, que a gente sabe que eles são. Mas os jovens de elite, entre 20 e 30 anos, você, como eu, sabe que a gente se julga meio Highlander, meio imortal, quando tem essa idade, né? E aí eles falam, quer saber de uma coisa? Dane-se, eu vou pra balada e seja o que for. Ou se eles vão ter um pouco de consciência e vão falar, não, acho que a gente precisa passar um pouco mais de tempo até que a gente coletivamente derrote o vírus. Eu não sei qual vai ser o caso. Eu tendo a acreditar, eu espero que seja o segundo, mesmo sendo prejudicado diretamente com essa retomada mais lenta. Mas se eu acredito que tem muita gente aí, eu já ouvi essas conversas de quero pegar logo e ficar livre disso, né? Várias vezes. A Elaine está falando aqui que na periferia a vida noturna não acabou. Mas... Então, tem tanto uma questão de eu quero me livrar desse pavor, porque é uma pressão psíquica, né? De medo, se não, peguei, tô livre, então vou enfrentar isso e decido e vejo logo se eu morro ou se eu não morro e vou embora. Eu acho que tem uma parte das pessoas pensando um pouco isso, e tem outras que se acham invencíveis mesmo. Eu acredito que assim que abrir a vida noturna, a gente vai ter um pico importante, porque... e também a sensação de morte, né? Essa coisa, esse retraimento, assim, essa pulsão de morte de um lado ressalta a desejo de viver, né? Então, são muitos atravessamentos que a gente vive esse instante. Fico achando que a vida noturna vai dar um pico e vai ser problemático como voltar a ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum relatório de baile na periferia? Relatório? Você está sabendo, desculpa, algum relato, perdão, de baile na periferia? Tá rolando baile na periferia da cidade. Então, é isso. Então, acho que a gente vai ter O que vai acontecer é que, no final das contas, a gente vai perder tantos quanto forem necessários para toda a população brasileira se contaminar, porque desse jeito, o que vai acontecer? Como que a gente vai escapar? Porque essa mesma periferia, infelizmente, ela que vai estar depois... A retomada vai acontecer por quem? Por trabalhador operário, que é quem mora nas periferias.
Exatamente, a retomada acontece. Quem que vai colocar, quem que está se arriscando agora e quem que vai se arriscar depois? Aí o cara tem duas opções. Ele fala, bom, eu morro de fome, né, o que está acontecendo, enquanto nós, da classe média, a gente está aqui morrendo de tédio, alguns estão morrendo de tédio, né, os que não estão trabalhando, outros estão tentando sobreviver. E aí? E aí, o que vai acontecer? A gente vai falar para eles, não, vamos segurar mais um pouco, quando você está comendo arroz todos os dias, quando você tem sorte? É. E aí, pensando em políticas públicas, você tem notícia de bons modelos de ações que foram feitas no mundo e que talvez devessem nos inspirar, ou más ações que são problemáticas? Você já comentou sobre abertura de casas noturnas com meia capacidade, né? Você ouviu falar sobre mais coisas pelo mundo aí? Ou você teve ideias? O que você pensa? Para onde deve ir as coisas? Até onde você já conseguiu imaginar? Eu acho que assim, não dá para pensar em política pública, né? Porque, imagina, ela já é insuficiente para setores muito mais fragilizados da sociedade. Vida noturna, apesar de ser muito importante para, enfim... Nem falo em renda e grana, necessariamente, mas regras para que ela volte a funcionar de uma forma... A gente não tem protocolo para nada, Raquel. A gente não tem protocolo para nada. Que tipo de regra você pode impor? O distanciamento de 2 metros? Tudo isso pode ser puramente psicológico. Porque por mais que você faça um distanciamento de 2 metros, vírus não sabe contar. De alguma forma, a gente, por mais que a gente queira mitigar os efeitos dessa tragédia, a gente só mitigaria se todo mundo entrasse em lockdown pelo período necessário de incubação. Se todo mundo ficasse dentro, se 100% dos trabalhadores e das pessoas ficassem em casa durante 3 semanas, a gente estaria livre disso. Não vai acontecer. Então, infelizmente, a gente vai ter uma morte agonizante durante talvez 1, 2 anos. E ainda coincidiu da gente ter esse governo agora que só aumenta a tragédia. Essa é a maior tragédia, porque se não fosse o discurso contra que ele faz, talvez nós conseguíssemos fazer um lockdown, né? A gente não consegue fazer um lockdown porque há um discurso que desautoriza. Ele praticamente incita uma guerra civil em caso de lockdown. Basta ver os vídeos que a gente recebe de pessoas resistindo a usar máscaras nos espaços públicos, nos supermercados, como se elas estivessem sendo gravemente violadas em seus direitos. O Fernando Ferrari está contando aqui, meu irmão Fernando Ferrari, lá do Capão, contando que lá os bares estão abertos, as pessoas na rua. A Melissa Ross está achando que a gente vai emendar a primeira e a segunda onda de pandemias sem folga. A Ana Galáfia está preocupada quando volta o forró. Realmente, forró com isolamento e distância não dá. A Elaine está falando do pancadão na Vila Brasilândia, Vila Zate, Morro Grande, Taipas. E a Emi está dizendo aqui que será, Facundo, que a gente não deveria fazer uma migração para eventos ao ar livre? A Aniele está dizendo, na Itália, os restaurantes abriram hoje com regras de distanciamento. Ainda assim, muita gente na calçada se aglomerando, muito sem máscaras. Talvez essa questão seja eventos ao ar livre? Mesmo assim... O ar livre é coisa pública. O ar livre não pode ser privatizado também por uma mesa de um... Tem regra para isso, entendeu? A gente não pode simplesmente ocupar o espaço público... Eu vou colocar aqui música, e aí ninguém mais dorme. Vou colocar música, show, passando das 10 horas da noite, eu vou botar boate. Não dá, ou mesmo fazer mesmo que a gente ocupasse, os que podem, né, os que têm alguma cansada, alguma coisa do tipo, a gente ocupasse o espaço público, isso se daria de acordo com quais regras? E eu acho que o espaço público, ainda que você tenha circulação de ar, você também tem contato com mais gente, né? No espaço... e a vida noturna, todo o resto é pretexto para o encontro humano, né? Todo o resto é pretexto. Você vai ficar na vida noturna para ficar longe do seu amigo, conversar longe, para você não azarar alguém. Gente, a vida noturna, tudo é pretexto para o encontro e aproximação.
Aí eu acho que assim, qualquer protocolo que se estabeleça de retomada, especialmente aqui no Brasil, mais uma vez, a gente tem que se lembrar que cada portador de Covid transmite para mais 3 pessoas. A gente está sabendo, o pessoal está dizendo, está relatando aí que está tendo pancadão na periferia, nas comunidades, entendeu? E aí, isso não quer dizer que eles não tenham respeito pela coisa pública. Quer dizer que a gente não tem uma unidade de discurso em torno do problema. E que não tem um discurso que mostra a gravidade da Covid. O que vai acontecer? A gente vai perecer a longo prazo. Então a gente vai ter uma segunda onda, uma terceira onda. Por mais que a gente tenha paliativos. Não, todos os restaurantes agora vão colocar mesa na calçada. Com 2 metros de distância. Tinha restaurante que não conseguia, por conta, enfim, do custo da matéria-prima, por custo dos aluguéis que estavam, assim, altíssimos em São Paulo, todos os custos que são inerentes ao negócio, e você tem um negócio aqui no Brasil, eu não falo para grande empresário, porque grande empresário faz maracutaia, pega dinheiro do BNDES, dá pedala em banco, não paga funcionário, enfim. Mas para quem é pequeno empreendedor já é muito difícil, entendeu? A gente não nem falo por mim, mas é muito difícil você jogar no sistema, entendeu? Para quem é pequenininho. E essas pessoas já não estavam nem conseguindo manter seus negócios pré-pandemia sem a corda no pescoço. Como que vai ser isso com metade do salão? Eu, por exemplo, na minha retomada, e tem uma coisa também, Raquel, que a gente não pode se esquecer. Por exemplo, um exemplo para bar, tá? Você tem que diminuir o contato com o outro. Logo, qual que era a maior mão de obra dentro de um restaurante em quantidade? Era o salão, o garçom, certo? Os restaurantes que não têm autoatendimento. Se você tem que reduzir o contato humano, você tem que diminuir a quantidade de garçons e, por um outro lado, aumentar a quantidade das pessoas de faxina, que cuidam de limpeza e de manutenção e segurança do lugar. Então, você faz um aplicativo ou desenvolve algum tipo de solução tecnológica que o cara possa pedir diretamente na cozinha, isso seja entregue para você por um cominho. Se isso vira um hábito, ninguém vai contratar de novo. Porque agora ficou estabelecido um hábito. As pessoas estão acostumadas a pedirem pelo aplicativo no celular. E a figura do garçom, ela vai desaparecer. Vai haver muita reforma, né? Muita mudança dos negócios e de empregos e de tudo. De um dia para a noite, assim, ninguém teve tempo de se adaptar, de se recolocar, Uau! E por um tempo indeterminado, que provavelmente vai ser longo. Quando os cientistas falam 2 anos para a vacina, eles estão sendo generosos, otimistas, não querendo levantar o pânico, porque não teve nenhuma vacina no mundo que foi feita em 2 anos, né? A mais rápida foi feita em 7 anos. Algumas doenças nunca tiveram vacina, a gente vai dar o exemplo clássico do HIV, aí, mesmo a gripe tem uma vacina, mas só que ano que vem tem que atualizar, porque o vírus muda. A gente não sabe, a gente entrou nesse túnel, não sabe onde, como, quando a gente vai sair dele. E no meio disso tem pessoas sofrendo, com fome, sem emprego, sem perspectiva, negócios quebrando. Quando um negócio fecha, quem nunca teve empresa, talvez nunca pensou muito sobre isso. O negócio fechou. Fechou. Se aquele empresário ficou endividado, para ele reabrir o negócio, ele vai demorar 3, 5, 7, 10 anos se reabrir. Porque primeiro ele vai ter que pagar toda aquela dívida, reabilitar seu nome, ter capital novamente para conseguir abrir um negócio. Então, é um atraso na economia muito grande, não é simples. Fechou o negócio? Tá bom, quando melhorar a economia, abre de novo. Não abre de novo, assim, muito diferente disso. E o pequeno empresário também não tem acesso a crédito. Você disse uma coisa super importante. Quem não tem acesso a crédito, porque está com seu nome sujo, tira dinheiro da onde? Vai pegar dinheiro emprestado de parente, de amigo. A rede mais próxima que financia o empreendedorismo aqui no Brasil. E aí você vai quebrando, porque você vai apagando todas as economias que as pessoas fizeram, e depois não tem. E pode vir uma vacina daqui a 2 anos. Acho muito pouco provável que a gente consiga
chegou a vacina, porque em 2 anos a gente vai fazer vamos formar um outro tipo de cultura. E a cultura impacta diretamente o consumo. E a gente também estava vivendo um tipo de capitalismo que era muito dependente do supérfluo, né? Que era muito dependente do consumo de supérfluos. Agora a gente não parou de consumir, a gente só está consumindo o básico. Uhum. E está todo mundo com medo da maior recessão da história recente, porque a gente só está consumindo o básico. Então, Sendo que, assim, se nós não abrirmos a cabeça para outras formas de organização da sociedade, para outras formas de distribuição da riqueza, realmente é o que se diz, uma recessão que a gente não vê desde 1929. Mas, ao mesmo tempo, as riquezas estão aí, né? A gente tem que ser corajoso como sociedade, como mundo, como economia, de pensar outras formas de distribuição de riqueza, de circulação de bens, para que as pessoas continuem consumindo e vivendo, talvez em outras balizas, sim, até porque um dia essa conta ia chegar, o mundo não tinha como crescer indefinidamente, o planeta Terra ele é finito, né? Mas a gente vai ter que ter coragem de pensar outras formas de distribuir riqueza. Coragem acho que todo mundo tem, entendeu? Você falar de uma renda mínima, isso já estava sendo discutido pré-pandemia, taxação de enormes fortunas ou grandes fortunas, taxação de bilionários, tudo isso já são assuntos que estão em pauta, mas todas as vezes que você levanta uma pauta como essa, te chamam de comunista, ou te chamam de socialista. Eu mesmo, se eu falo isso, comunista, como é que eu posso ser empresário e comunista ao mesmo tempo? Só que o capitalismo ele está dando sinais de estafa já, não é de agora. Não é de agora. A gente estava super produzindo, a gente vive em abundância, tem abundância de tudo. Você provavelmente, só de olhar aí pro teu backdrop, dá para perceber que você junta coisa, que você coleciona coisas, que você tem muita coisa dentro de casa. Eu também tenho. E a gente não precisa de mais coisas, né? Coisa, material. A gente precisa tempo para fruir as coisas que a gente tem. E a gente não estava tendo. Isso estava extinto quase, pré-Covid. Agora, pós-Covid, que a gente tem tempo, mas a gente não tem... Tem que ter um equilíbrio entre tempo e fruição daquilo que a gente tem, né? Uhum. Só que eu fico me perguntando, Raquel, quando a gente já não tem mais, a gente não consegue mais, a gente fala de... A gente não tinha mais verdade. Bom, foi a inverdade ou a fake news que colocou quem está no poder hoje, tá? Se a gente tem a falência da verdade, e agora a gente também tem a falência daquilo que a gente chamava de realidade, né? A gente não compactua mais com um campo comum que a gente fala, isso aqui é o real. Né? Cada um está vivendo uma realidade completamente distinta. No Planalto se vive uma realidade, aqui se vive outra. Não tem nem como você tentar encaixar as duas e falar, a gente está aqui, que é isso que nos faz vigilantes, né? Isso aqui que nos faz sadios de cabeça, pelo menos, compactar em torno de uma realidade, por mais que ela seja conforme a nossa subjetividade, mas tem um campo comum de discussão. Se a gente não tem mais realidade, será que vão permitir essas novas formas de... Quem controla mesmo não é o Bolsonaro, são as empresas que estão atrás dele. São as grandes corporações. Será que vão permitir que a gente repense ou que a gente possa desejar um outro futuro ou novos futuros possíveis para distribuição de riqueza e produção? Eu acho muito pouco provável. Por outro lado, eu acho que tem aí uma coisa que as artes captam muito bem, né? Que é esse basta que o cidadão comum está sentindo o momento de dar a la coringa, né? Então, eu acho que tem essa coisa do cidadão comum enlouquecendo de falar, cara, eu não sei, nós estamos, eu acho que próximos de um limite do que a gente consegue aguentar, porque estão empurrando tão para baixo. Eu quase salivo com esse momento do cidadão comum criar uma desobediência civil e partir para ser protagonista da sua própria vida. No momento, a la coringa, como você citou. Mas a gente está disposto a pagar o preço disso?
Se começarem a saquear supermercado, se começarem a se entrar com a polícia fascista que a gente tem, se as pessoas começarem a morrer na rua, se a violência, se a gente parar de ficar de quarentena por medo de vírus e começar a ficar dentro de casa por medo de violência, muita gente vai perder a vida. A gente está disposto a esse mundo novo à custa de sangue? Não uma revolução, mas uma rebeldia? A gente está disposto a no limite disso, né? Eu acho que nós estamos muito no limite disso, pro bem ou pro mal, porque quando se fala que não vai se declarar o lockdown, é porque do outro lado tem pessoas dispostas a isso, se houver um lockdown. Estão dispostas a quê? A criar a instabilidade. Tem o lockdown? Se colocar um lockdown. Porque o lado que não está dialogando com a realidade está bem disposto a tudo isso. Enfim, entramos aqui em conjecturas tensas. Eu acho que é hora de terminar a live. Querido, adorei conversar com você. Eu acho que a gente sai daqui meio triste, ou muito triste, de ver que há pouca perspectiva para o segmento de turismo, hospitalidade, noite, num futuro curto, né? Os eventos esportivos e culturais sendo suspensos, que era o que movimentava muito a cidade. Parada Gay já seria logo ali, junho estaria chegando, ia lotar a cidade inteira, não vai acontecer, os hotéis vazios, negócios fechando, e precisamos estar atentos para ver o que nós podemos fazer para mitigar isso, porque é dessa noite também que pulsa muita cidadania aqui em São Paulo, é desses encontros, essa potência que faz com que a gente resista e continue com fé na vida, apesar, né, dessa montanha cinza de cimento que a gente vive e tantas dificuldades. Precisamos encontrar algumas saídas. Eu sei que nem vamos conseguir todas, mas não é possível. Nós vamos perder muito como pessoas, como sociedade, vamos nos entristecer, ficaremos muito esvaziados se essa vida noturna de São Paulo deixar de existir depois dessa crise. Mas você sabe que eu não acho que ela vai deixar de existir. Ela vai deixar de ser intermediada pelo dinheiro. Mas a gente precisa de ar, porque senão a gente sufoca. E a cultura é esse ar. Eu sei que artista não come ar, né? Mas alguma coisa vai surgir aí que não seja tão intermediada pelo tal. Gente como eu, e para sorte de tantos outros. Tomara. Tomara. Obrigada, Facundo. Boa noite. Obrigado. Tchau. Beijo. Tchau.